Olá a todas e a todos. Hoje, nessa videoaula, a nossa pergunta é um tanto quanto provocadora, né? Administração, autoajuda? Bem, mas o que motiva uma pergunta dessa, já que a administração é considerada uma ciência sociais aplicadas, com grande respaldo no Brasil, já que é o curso mais ofertado pelas instituições do país, como nós veremos mais à frente, né? São mais de 2.000 instituições que oferecem o curso de administração, sem considerar o curso técnico e tecnólogo na área. Então, como autogestão? Como autoajuda, né? Bem, essa pergunta autoajuda, ela foi motivada por uma disciplina que eu ofertei há uns anos atrás, e no final da disciplina eu pedi um feedback para os estudantes, né? E é isso que eu recebi, anonimamente, claro, um feedback, dizendo o seguinte: professor, eu gostei da disciplina porque eu tive um apanhado de várias técnicas. O problema é que o senhor não ensinou como aplicá-las, né? Ou seja, faltou uma receita. Essa indagação representa o que a gente observa em nossa sociedade com o conceito de autoajuda. Né? O que é o autoajuda? Autoajuda é um livro, é um instrumento, é uma técnica que cada indivíduo, desde que siga cada um desses passos, consegue alcançar aquele objetivo. Ela é universal, ela atende a todo mundo e ela não é relativizada por fatores externos. Por isso que se vende tanto autoajuda. Né? O livro de maior tiragem no país hoje, nas livrarias, é o setor de autoajuda. E é interessante, mas tudo bem, autoajuda sim, né? Como ser feliz, com 5 passos, né? Como emagrecer com pontinhos e tudo mais. Mas o que isso tem a ver com a administração? A administração não tem nada a ver com autoajuda. Pois bem, vamos seguir a nossa lógica da semiótica, né? Eis que eu coloquei no Google imagens a seguinte frase: livros de negócios mais vendidos em 2020. Livros de negócios. Eis que o que aparece para nós: mindset, né? Seja foda. O poder da alta responsabilidade, o poder da ação, do 1 a 1 milhão. É interessante, do 1 a 1 milhão, né? Quando a Betina disse como conquistou seu primeiro milhão, foi motivo de chacota, mas do 1 a 1 milhão ninguém questiona. Pai Rico, Pai Pobre, um dos best-sellers, né? 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Desde que você compra o 7, você será extremamente eficaz. Tem um aqui que eu acho sensacional: trabalhe 4 horas por semana, os segredos da mente milionária, a arte sutil de ligar o foda-se. Veja, isso está na seção negócios. Ah, professor, mas você está colocando 2020, estamos na pandemia, as pessoas estão frágeis, e você não colocou administração, você colocou negócio. O negócio é muito frágil. Vamos colocar, e se fosse administração? Tudo bem. Fiz uma segunda consulta com a palavra-chave livros de administração mais vendidos 2019. Eis que o Google busca para nós livros como pô, saia dessa, cara. Como vocês podem observar aqui, esse penúltimo livro, Poder da Ação, O Monge Executivo, Chiavenato, Administração para Não Administradores, O Jeito Harvard de Ser Feliz, Dobre Seus Lucros, Como Se Tornar Mais Produtivo, 6 Passos para Organizar a Sua Agenda Financeira, a Estratégia do Oceano Azul, e assim vai. Então, o que a gente observa hoje, não é um fenômeno recente, mas hoje a gente observa que grande parte dos livros vendidos como business, negócios ou mesmo administração enquadram muito nessa filosofia da autoajuda que aquele estudante cobrou de mim. Poxa, professor, ver vários modelos é interessante, mas eu preciso saber como aplicá-los. Você tem que me ensinar a receita. E esses livros mostram a receita, né? Ah, mas professor, mas livro, mas o que as revistas da área dizem? Vamos dar uma olhada então, uma das principais revistas de tiragem nacional, né? A capa da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu só coloquei essa palavra, como vocês podem observar, pedindo para o Google transmitir as capas para nós. Eis o que aparece para nós aqui: faça diferença, faça sua imagem valer milhões de reais, as mentes mais inovadoras do mundo, como fazer sucesso lá fora. Se aqui no Brasil já não está nada fácil, né? Imagina fazer sucesso lá fora. Talvez como faturar com pets, e o mais fantástico de todos para mim, plantando dinheiro, como vocês podem observar aqui. Eu deveria ter comprado essa edição, infelizmente perdi, né? O que representa essa filosofia da administração como um receituário simples e fácil? Isso tem um fundamento. Há um artigo bastante interessante, nada recente, né, de 2002, nessa revista que eu já comentei, uma revista acadêmica, Organizações e Sociedade. Quem quiser, eu sugiro que faça a leitura, que esses dois autores, Thomas Wood, que é um professor da Universidade
Getúlio Vargas, de São Paulo, nada comunista, né? Faculdade das maiores referências em consultorias, MBAs do país, né? E uma professora hoje da UFMG, que eles abordam que há uma cultura da literatura na administração que é chamada do pop management. O que esse pop management significa? Significa que grande parte dos ditos gurus da administração, eles vendem muitas vezes a história de vida deles como um conto de fadas, ou melhor, como um conto infantil para adultos, né? E esse é um fenômeno bastante interessante quando a gente começa a analisar os próprios modelos de administração. Então, uma determinada empresa consegue uma melhoria, por exemplo, um downsizing, né, de reengenharia. Para aquele contexto, aquele modelo funcionou bem. Porém, o que se faz? Se adota aquele modelo de um método indutivo, de um caso único, para uma generalização quase absoluta, né? Dizendo que, ó, se você seguir esses passos nessa empresa, naquela cidade, com aquela realidade, com aquele recurso pessoal, o teu negócio, num outro contexto completamente diferente, ele vai dar certo, desde que você siga corretamente esses passos. Então, grande parte da literatura, inclusive acadêmica, da administração, ela resgata muito esse processo. Por exemplo, o próprio Frederick Taylor, o pai da administração, o que ele fez? Nós teremos uma aula específica sobre isso, mas grande parte do modelo que ele propôs foi baseado na realidade de 2, 3 empresas americanas, uma delas a Steel Company, de alumínio, que ele adotou um processo produtivo, e aquele processo produtivo foi eficaz e se tornou um método universalizado. Nesse caso em particular, o método de Taylor conseguiu ser muito bem generalizado, né? Mas a gente observa que muitas das metodologias de administração são singulares para um contexto, mas são vendidas como a solução para todos os problemas. Esse não é um fenômeno específico da literatura. Se a gente analisar, por exemplo, o próprio caso do Sebrae, né? Lembrando que o Sebrae faz parte da rede 5S, que dá um suporte fundamental para a educação no país, é uma das referências na formação de materiais técnicos para gestão, que eu considero tecnicamente muito bons, inclusive a gente utiliza nos nossos cursos, né, de administração, porém tem limites também. E eu vou sublinhar aqui agora alguns limites da perspectiva do Sebrae. Por exemplo, esse é um documento que vocês podem consultar aqui na fonte, eu vou disponibilizar, eu sempre disponibilizo no final do canal, né, na descrição, as referências bibliográficas, que esse documento analisou que a morte das empresas durante os seus 5 primeiros anos. A amostra desse documento ocorreu entre o ano de 2010 e 2014, ou seja, um período que a economia brasileira seguia uma prosperidade. Os comunistas estavam lá, mas eles ainda não tinham destruído tudo, né? A destruição começou a partir de 2014, 15 e tal. Nesse período, o Sebrae fez uma pesquisa para entender os motivos das mortalidades das empresas, das pequenas empresas no país. E segundo o Sebrae, são 3 esses motivos. O primeiro, a falta de um planejamento prévio. Essas empresas, esses empresários não planejaram corretamente, previamente. Um segundo motivo, equívocos na gestão. E o terceiro, o comportamento do empreendedor. Ou seja, o que nós estamos dizendo? Tudo está relacionado à perspectiva do indivíduo. O indivíduo ou ele errou no planejamento, ou ele errou na execução, ou ele não conseguiu ter um comportamento capaz de lidar com as adversidades do mercado. De fato, isso acontece. Porém, a análise do Sebrae não traz como reflexão fatores externos, como, por exemplo, uma crise econômica, que é o que nós estamos observando hoje no auge da pandemia. Qual o comportamento empreendedor capaz de prever uma crise econômica? E como sobreviver diante de um calote? Mas o bom empreendedor ele tem que prever absolutamente tudo, né? Porque se ele prevê absolutamente tudo, quase que uma instância divina, capaz de controlar um universo que é finito e controlável, ele terá sucesso. Então, esse é um ponto bastante interessante que o Sebrae, apesar da contribuição, não traz muitas vezes as perspectivas econômicas, sem considerarmos as questões de oferta e demanda, né, que a gente pode analisar aqui. Coincidentemente, o Sebrae, apesar da sua contribuição técnica para a área, ela também vende uma consultoria, a instituição vende uma consultoria muito famosa, que é o clássico Empretec, um curso que pago, obviamente, e eu consultei, dizem que é o principal curso do Sebrae, né? E aí eu entrei numa das páginas da instituição, a gente vê, vire a chave do seu negócio, Empretec, seu ponto de virada, ou seja, é a partir desse curso que você vai dar uma virada na chave e você vai mudar o sentido da sua empresa, ou seja, inferindo-se que as coisas vão dar certo depois desse curso pago sobre empreendedorismo. Essa visão, na literatura ortodoxa, ela é criticada por vários autores. Eu sublinhei um aqui, que é o professor Genaldo França Filho, ele é professor da Federal da Bahia,
surfista, deve ser comunista provavelmente também, e que ele traz uma crítica, já não é uma crítica recente, né? Esse artigo é de 2008, que ele vai dizer o seguinte, olha, grande parte dessa filosofia de autoajuda da administração, pautada nas ideias de consultorias, do empreendedorismo, nós teremos uma aula específica mais à frente, né? É uma preocupação que se baseia no seguinte, olha, quando o mercado ele não dá conta de atender pela formalidade à mão de obra, o que a gente propõe? A gente propõe a magia do empreendedorismo. É pelo empreendedorismo que vocês, jovens, irão conseguir traçar o seu destino, construir o seu império. Né? E essa filosofia do empreendedorismo, o que ela consiste? Ela consiste em trabalhar com aqueles que estão fora, muitas vezes, do mercado, que são os assalariados, que estão desempregados, que irão conseguir se inserir nesse mercado, muitas vezes, por esse processo do empreendedorismo. Diga-se de passagem, no próprio governo comunista do nosso país, até para lidar com as taxas de informalidade, foi criado o microempreendedor individual, né? Que é um formato jurídico um tanto quanto complexo, diga-se de passagem, mas que contribuiu para aumentar a formalidade do setor. Né? E essa filosofia, claro, ela esquece, por exemplo, de que você é um empreendedor e agora você vai gerir o seu próprio futuro, só que ela funciona muitas vezes num contexto exatamente que o mercado não dá conta de absorver tudo. E aí esse empreendedor tem que fazer magias para conseguir sobreviver nesse mercado. Ah, professor, mas o indivíduo que tem habilidade, que tem talento, que tem arte, como a gente viu na videoaula anterior, ele vai dar certo. Pois bem, vamos aos números então. Né? Fiz questão de trazer o número do Sebrae, esses dados do Sebrae 2010, 2014, no auge da economia brasileira, né, antes da crise, que inicia em 2015 e a gente não saiu dela até o presente momento, vem mostrar o seguinte, veja a taxa de mortalidade das empresas no Brasil. De 2010 a 2014, nesses 2 primeiros anos de análise, o que observou-se? Observou-se que a taxa de mortalidade das empresas no Brasil, a gente pode observar aqui nesse gráfico laranja, foi de 55%, ou seja, 45% das empresas sobreviveram durante 4 anos, perdão, de 2008 a 2012. E a gente teve uma taxa de mortalidade de 55% das empresas. Será mesmo que essas empresas todas que morreram, elas morreram porque os gestores não seguiram aqueles 3 passos orientados, ou seja, o planejamento prévio, uma boa gestão e o comportamento empreendedor? Bem, vamos analisar, para além dessa visão do Sebrae, o mercado de um modo geral. Eu fiz questão aqui de trazer uma matéria mais recente, essa matéria da UOL, do ano de 2019, né, dizendo o seguinte, já em 2017, 6 em cada 10 empresas fecharam em menos de 5 anos. Ou seja, a gente está falando de uma taxa de mortalidade de mais de 60%. Né? Pois bem, professor, mas isso tudo é problema de gestão, né? As pessoas não sabem gerir corretamente o negócio, não fizeram um bom curso de administração. Então vamos analisar o mercado de um modo geral, para além das empresas. Tá? Fiz questão de trazer aqui alguns dados do IBGE de 2010, já que os dados de 2020 ainda não estão atualizados, sobre a relação da população economicamente ativa e da população em idade ativa. Veja bem, esse gráfico aqui representa o que para nós? A população em idade ativa. Temos 123 milhões de brasileiros em 2010 em idade ativa. O que é idade ativa? São jovens, né, a partir de 15 anos até os 60, que não aposentaram e que podem trabalhar, e que têm condições físicas e cognitivas de trabalhar, e que não necessariamente estão trabalhando. Então, nós temos no Brasil 123 milhões de pessoas em 2010 com idade ativa, podendo trabalhar. Mas quantas dessas estão trabalhando? Então, no mesmo documento do Sebrae, não sei se a visualização está muito clara aqui para vocês, mas a gente tem o quê? 91 milhões de pessoas trabalhando em 2010. E quantas dessas estão na formalidade? Lembrando que o microempreendedor individual já é um indivíduo formal. Né? De 91 milhões de pessoas que dizem que tem alguma renda, né? As que estão na formalidade representam o quê? Apenas 49 milhões de brasileiros. Se nós calcularmos o número de brasileiros que estão na formalidade em comparação com o número de brasileiros aptos a trabalhar e que não necessariamente estão trabalhando, nós temos o quê? Nós temos aqui uma taxa de formalidade de apenas 40%, ou seja, 40% das pessoas no Brasil estão na formalidade. E as outras 60% da população estão onde? Então, talvez esse seja um exemplo
de como que a curva de oferta e demanda em um país, por exemplo, como o Brasil, não fecha. Então, como colocar toda a culpa na gestão, sendo que há fatores externos, como a lógica de um sistema econômico nosso, que ele é de concorrência, muitas vezes excludente, em que 60% da população não consegue entrar no mercado formal. Seria, pois, culpa da gestão? Bem, professor, mas isso é uma coisa muito séria, então o meu futuro pode ser assombroso, para onde eu vou, quais as possibilidades? Calma, meus queridos, minhas queridas, nós estamos aqui para soluções simples e fáceis, não estamos aqui para gerar angústia em ninguém. E a solução é muito simples. Eu vou estrear a partir de agora um novo livro, eu vou querer que todos vocês adquiram, eu dou a garantia para vocês, como plantar dinheiro, tá? Vocês irão plantar dinheiro, irão colher o dinheiro e serão muito, muito, muito ricos. Muito